que informa, que se importa, que ajuda em serviços essenciais para a população, como por exemplo mobilidade, em todos os aspectos. Ela ataca seus repórteres, seus jornalistas para entrar dentro dos ônibus que o pessoal manda reclamação, entrar dentro do trem, do metrô, para andar na rua, para andar de bicicleta. Eles põem os caras para viver o que as pessoas vivem. Eles têm uma jornalista, uma repórter, que ela é cadeirante, ela tem uma mobilidade extremamente reduzida, tanto que as mãos dela têm uma redução de movimento. E essa menina, de vez em quando, eles utilizam o trabalho dela para que se entenda. Mesmo com o conforto da cadeira ser elétrica, ela tem enormes dificuldades. E demonstra isso ao vivo sem precisar ficar acompanhando ninguém para isso. Enfim, deixo aqui primeiramente isso, meu agradecimento a esse caráter tão útil do Bom Dia São Paulo. Eu realmente não conheço os outros jornais que ao mesmo tempo ocorrem, mas Record tem também o caráter assistencial, mas tem muito mais um aspecto de caracterização de um público que quer alguma coisa diferente e se pega muito mais do conceito dos crimes. O Bom Dia São Paulo também mostra os crimes e tudo mais. Eu não sabia se era um ponto de ônibus ou se ele estava deixando alguém passar, mas era uma faixa de pedestres. Então, toque para motoqueiros, motociclistas. E quem for passar um ônibus, dá uma olhada se na frente tem uma faixa de pedestres. Às vezes ele está só parando para um pedestre atravessar. Pode ser muito perigoso você atravessar, você passar por ele. Então, hoje o que me chamou a atenção, a reportagem do Bom Dia São Paulo, que na verdade eles estão pegando essa semana para falar sobre isso, que é a questão da violência contra a mulher. E o que São Paulo, o Estado principalmente, fornece para prestar assistência a mulheres vítimas de violência, normalmente de seus maridos. E entre tudo que a gente está vendo, algumas coisas merecem destaque. E a apresentadora, a Glória Vanik, ela foi muito feliz numa colocação que tem muito a ver com uma forma específica e prática que eu penso sobre todas as coisas que têm um caráter de exclusão em relação a tratamentos iguais aos outros. Ela colocou uma coisa que é muito importante, que é por que tem que existir uma delegacia para o tratamento específico da violência contra a mulher. É uma pena que não haja, dentro de delegacias comuns, normais, das mesmas delegacias que atendem todos os tipos de ocorrência, que não haja ali uma setorização. Claro que tem que ter uma especialização. Tem que ter um tratamento diferenciado, sim, para a mulher vítima de violência, diferente do que é o comum do atendimento de uma delegacia. Mas por que essa falta de aptidão e talvez até de boa vontade para se colocar nas delegacias um atendimento 24 horas para a questão da violência contra a mulher também? É uma pena que exista. Uma vez, eu já falei sobre isso, uma vez numa entrevista de futebol com o Mano Menezes, ainda técnico do Corinthians, ele falou uma coisa de extrema coerência. Havia alguns dias anteriores à entrevista que ele deu, havia uma
uma polêmica rolando, que teve um jogo do São Paulo pela Libertadores, onde o zagueiro do time argentino chamava o Grafite várias vezes de macaco, macaquito, macaco, e ele reclamou com a arbitragem, reclamou na saída do intervalo, e quando acabou o jogo, houve toda uma inoportuna cena de sensacionalismo de uma prisão ao vivo. Delegado Nico, um patife político, que deu voz de prisão pro cara dentro do campo, com uma câmera da TV ao vivo e tudo. E houve uma denúncia de racismo e tudo mais. Depois isso, percebeu-se o tamanho de todo esse exagero, não pelo assunto, mas pela forma como foi feita toda a abordagem. Tanto que um pouco pra frente, depois até da entrevista do Mano Menezes, o Grafite retirou, ele travou a conversa, disse, não, vou parar isso aqui, é desgastante demais, não tem resultado efetivo e, além de tudo, eu já tive o pedido de desculpas do jogador. Hoje o Grafite é comentarista da Sport TV. Só o apelido de um cara desses você já olha e você pensa, ué, era pra ser, mas enfim, né? Vamos para a parte prática. E o Mano Menezes, ao ser questionado sobre tudo isso que aconteceu, o que você acha daquele jogo do São Paulo, tal. Aí o Mano Menezes falou uma coisa extremamente coerente. Ele falou assim, é uma pena que a gente ainda fale sobre isso. É uma pena que a gente ainda tenha que tratar sobre isso. Porque o Brasil se diz um país que não tem preconceito nenhum. Mas não só de estrangeiros, vemos cenas, vemos situações de racismo o tempo inteiro com a desigualdade que nós temos. Enfim, volto aqui para o assunto violência contra a mulher. Na mesma forma, na mesma medida, eu lamento extremamente que nós tenhamos um tratamento criminal específico, tenhamos que ter um tratamento criminal específico para casos de violência contra a mulher. Demorou muito para que se conseguisse conquistar o destaque. Eu acho que isso tem que ser paliativo. Sim, é necessário que seja separado hoje, sim. Mas não precisava que fosse uma unidade específica só para isso. Até porque expõe a mulher, né? Expõe a vítima quando ela entra numa delegacia da mulher. Mas enfim, né, que ela receba a orientação, que seja o quanto possível menos traumático a ela esse tipo de atendimento, para que ela não se sinta desamparada ou abandonada e tenha coragem de continuar, porque ao fato em si, um ser humano que é capaz de agredir alguém mais fraco do que ele, por motivos os mais torpes ou mais sérios possíveis na cabeça dele, perdeu a razão, precisa ser detido e precisa que essa vítima seja bem orientada e principalmente bem protegida. Quantos casos nós não vemos de violência contra a mulher que boa parte, uma enorme parte, terminam na morte da própria mulher. E para que a gente se coloque no tempo real, para que eu tenha justificativas reais, plausíveis e palpáveis em relação àquilo que eu falava sobre eu não tenho medo da mediocridade de Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho medo disso. Eu tenho medo, eu sempre disse isso, do rato de esgoto que estava escondido e que vai começar a botar a manguinha dele de fora. Esta, eu não tenho dúvida, é mais uma característica do contexto social que a gente fabricou para nós, que a gente deixou ratificar nos dias atuais, em 2019. Sabe por quê? Porque nós temos aumentos enormes na quantidade de denúncias
e na quantidade de ocorrência de violência contra a mulher. Aumentou, meu amigo, aumentou. O imbecil usa qualquer... Nossa, que Opala, hein? Que Opala lindo. O imbecil usa qualquer coisa. E se um contexto social está lhe dando respaldo, ele é um idiota. A culpa não é do Bolsonaro. Bolsonaro, de repente, não é nem um cara que propaga o conceito de violência contra a mulher. Não é isso. Não é disso que estamos falando. Embora haja algumas controvérsias, alguma balbúrdia aí no processo de separação dele eu acho que com a segunda mulher, com a primeira ou com a segunda. Ele está no terceiro casamento. E eu não tenho nada a ver com isso, nada contra ou a favor disso. É a vida pessoal dele. Mas o que eu falo é do rato de esgoto. As pessoas não estão entendendo quando eu digo que quando você dá voz a ideias medíocres, idiotas, ultrapassadas, você dá voz a pensamentos medíocres, idiotas e ultrapassados, a comportamentos medíocres, idiotas e ultrapassados. Quanta nota, hein? Bora, minha gente. Não é à toa que estamos no meio do ano e já temos mais do dobro de casos de denúncias e de aumento de casos de violência contra a mulher. Não é à toa. Os idiotas estão à solta. Eles precisavam de uma forcinha para se sentirem poderosos, para se sentirem novamente no mundo deles. E quando eles ouvem o presidente da República falando que os estrangeiros podem vir ao Brasil para brincar com as nossas mulheres, mas que não venham para propagar homossexualismo, como ele mesmo disse. Eu vou repetir, não sei se saiu aqui, que eu tive que abaixar bem o volume. Já disse que eu não quero que ninguém fique ouvindo o que eu estou falando parado num farol. Quando um estúpido de pensamento retrógrado machista, porque é muito mais fácil ter pensamento retrógrado e machista, quando um estúpido... Opa, oi! Rapaz do céu, você deve estar certo e eu errado, né? Quando um estúpido desses ouve um presidente da República dizer que os estrangeiros não devem vir para o Brasil para espalhar o homossexualismo, mas que podem vir para o Brasil para transarem com nossas mulheres, ele tem um contexto e aonde todo mundo olha e fala, uau, ele tem razão, ou boa parte, ou pelo menos a sua coletividade pensa assim. Você pode entender o meu contexto de incentivo subliminar a formas de comportamento ultrapassadas, retrógradas, simplistas e normalmente violentas. Do mesmo buraco que mulher minha
se despeito ou eu meto a mão, é o pensamento de quem acha que é um mimimi. Esse tipo de conscientização mínima de uma população. O magnífico Mazzoni, Edson Mazzoni, soldado que serviu comigo, um bom sujeito, quer dizer, um cidadão de bem, como a gente gosta muito de dizer ultimamente, coloca uma brincadeirinha. As brincadeirinhas dele são sempre extremamente tóxicas. Me causam muita repugnância. Onde ele coloca um suposto diálogo. É assim, muito agrotóxico. Mas aí ela usa botox na cara, usa não sei o que, toma Rivotril e não sei o que lá. O seu pilantra intelectual, você e as pessoas que você representa e que pensam iguais a você. O que a pessoa usa para ela não prejudica mais ninguém. Mais ninguém. É uma decisão dela. E se ela quiser reclamar do agrotóxico, que ela reclame. Porque você não tem o direito de julgá-la pelas coisas que ela usa só para ela. Agora, você está tentando dizer que a questão do número de agrotóxicos que estão sendo liberados de uma forma criminosa para a nossa população, você está tentando me dizer que isso é frescura? Que isso é frescura de elite? Ou que isso é frescura de esquerda? Seu pilantra. Tá? É o subliminar para tentar descaracterizar uma situação honesta, ou no mínimo uma reivindicação justa sobre um erro estratégico que o governo que você apoia, um erro importante que afeta todo mundo. Você está querendo descaracterizar o reclamante. É isso? Como sempre. Igual o outro, seu querido amigo, grande empresário do setor agropecuário, Francisco Berulis, que coloca um vídeo onde o Lula critica Miriam Leitão, e isso justifica a mentira que o presidente da República que você votou e adora e idolatra falou sobre ela. Isso caracteriza, isso justifica, seu pilantra. E esse é o problema. As pessoas de um relativo poder que estão próximas a nós têm pensamentos medíocres, pilantras, desonestos. Tá? E aí, de tanto a gente achar que tudo é frescura, uma infeliz coincidência, que não tem nada de coincidência, numa proliferação de ideias retrógradas e medíocres, instantaneamente aumenta o número de casos, aumenta exponencialmente o número de casos de violência contra a mulher. E eu vou deixar meio quieto aqui, porque eu não tenho o dado para poder falar, se o número de agressões contra homossexuais, transexuais e afins também não tem aumentado. Vamos, gente. Como eu não tenho o número, eu não vou falar. Mas volta de doenças praticamente erradicadas, volta de conceitos antigos, aliados a fake news para todos os gostos. Não é à toa que o nosso dia a dia vai ficando um pouco mais difícil. Muito obrigado, seus idiotas, de todos os lados.
Muito obrigado por os idiotas que eu estou falando. Não é só quem votou no Bolsonaro, tá? Eu ao menos tenho um pouquinho de vergonha na minha cara. Muito obrigado a todos vocês, radicais, inclusive os petistas, que fizeram crescer esse alarme e essa onda. Com a sua desonestidade também. Muito obrigado por tornar nossa vida tão mais difícil para os próximos anos, em tão pouco tempo. Traduzindo, vocês tornaram nossa vida, ó, o bitelão aqui, ó. Vocês tornaram nossa vida muito mais difícil. Eita. Ah, tá, que susto. Muito mais difícil. Muito rapidamente, por muitos anos à frente, pra gente voltar a recuperar algum consenso mínimo do conceito de direitos humanos. Beijo do gordo, até mais, boa sorte pra nós.